Minha trajetória na Universidade Federal do Ceará, ela começou bem antes de eu me tornar professor aqui nessa instituição. Ela começou quando eu, ainda aluno do curso secundário, resolvi que a minha carreira deveria enveredar pela pesquisa científica, né? Então, a decisão de que eu me tornaria um pesquisador, ela veio muito antes mesmo de eu ingressar na universidade. Então, minha vida, a partir do curso secundário, ela já foi dirigida exatamente para a minha formação como pesquisador. Então, eu comecei a me inteirar de como era a vida de um pesquisador. Comecei a ler as biografias famosas, né, de físicos, de químicos, né, de biólogos famosos, e isso foi me ajudando a nortear a minha carreira, né? E na hora de fazer o vestibular, eu fiquei numa grande dúvida, né? Se eu seguisse a carreira acadêmica, fosse pesquisador, eu teria que me decidir por uma área que me interessaria mais, que era a área de ciências biológicas, né? Por outro lado, eu sempre tive uma queda, né, para gostar de um pouco de arquitetura, né? E aí eu fiquei numa grande dúvida. Eu tinha um escritório de arquitetura que era no caminho para onde eu ia para as minhas aulas do cursinho, que era no Colégio Cearense, e tinha um escritório de arquitetura do Dr. Neudson Braga, que era na Avenida Dom Manuel. Eu sempre passava por lá, ficava olhando os protótipos, as maquetes, e aquilo mexeu um pouco comigo, né? Mas na hora de decidir, acabei decidindo que eu iria fazer pesquisa na área de ciências biológicas, né? Bom, a história da concepção arquitetônica desse prédio foi feita por um dos melhores arquitetos aqui do Ceará, né? Um dos decanos da arquitetura cearense, que foi o professor Neudson Braga, né? Foi professor da nossa universidade durante muito tempo, né? Foi pró-reitor. A ideia da concepção arquitetônica desse prédio foi que tivesse uma área interna onde pudesse haver uma convivência entre as pessoas que trabalham. Eu decidi que na área de ciências biológicas, para mim, seria mais interessante se eu decidisse pela medicina. Por quê? Porque aí eu ia lidar na pesquisa com o ser vivo mais complexo, né, que era o ser humano. E então eu decidi que eu iria fazer vestibular para medicina, né? Então fiz vestibular para medicina, fui bem sucedido na aprovação e então comecei a fazer o curso de medicina. E no curso de medicina, mesmo sem desvirtuar o estudo das disciplinas clínicas, eu procurei me concentrar mais naquelas disciplinas básicas que pudessem me dar um maior aporte de conhecimentos para eu fazer a pesquisa posteriormente. Então, na hora de decidir o que eu iria fazer em termos da pesquisa, eu fiquei em dúvida entre duas coisas. Estudar o sistema nervoso, né, que eu já vinha fazendo há algum tempo atrás, na fisiologia, na morfologia. Então, eu sempre gostei muito de estudar sistema nervoso. Ou então partir para a área de câncer, né, que era outra coisa que sempre me atraiu muito, estudar a área de câncer. Todos esses laboratórios aqui, eles foram concebidos, né, com o objetivo de você ter uma área ampla onde se pudesse trabalhar, onde se pudesse congregar uma quantidade grande de pessoas trabalhando e aonde você tivesse os laboratórios, todos eles feitos dentro do padrão requerido para que você tivesse um laboratório que pudesse ser credenciado dentro das boas práticas laboratoriais. E daí surgiu a perspectiva de começar a estudar tumores experimentais em animais e verificar o efeito de algumas moléculas extraídas de plantas nesses tumores de animais, né? Daí, quando eu terminei o curso de medicina, durante o meu curso de medicina eu fui estudante de iniciação científica, né? Fui monitor da farmacologia e tomei muito contato com o ensino, né, da graduação. Mas mesmo antes disso, eu já, desde que eu entrei na faculdade, como eu sempre gostei muito de ensinar,
eu passei a ser professor de biologia durante os 6 anos que eu passei na faculdade, né? Então eu era professor de biologia no mesmo colégio onde eu havia estudado, que era o Colégio Santo Inácio. Então eu fui durante 6 anos professor de biologia no Colégio Santo Inácio. E quando eu terminei o curso de medicina, eu já tinha uma boa experiência de ensino, né, como professor do curso secundário e também como monitor da disciplina de farmacologia, porque como monitor a gente dá muita aula, né, aula prática. Isso me deu também uma experiência muito boa. Daí eu já tinha essa experiência e quando então eu terminei o curso de medicina, havia um curso de férias que era dada para os alunos que haviam sido reprovados no período normal, então você tinha esse curso de férias. E então a maioria dos professores tirava férias nesse período e eu fui convidado então pelo chefe de departamento na época, que era o professor Manassés, para ajudá-lo a ministrar esse curso juntamente com outro professor, que era o professor Farha Otoshi. No início de janeiro, isso aí foi em janeiro, no início de janeiro, o professor Farha Otoshi faleceu, teve um infarto, faleceu, né? E então abriu uma vaga, né, de professor no departamento. E foi aberto o concurso e eu fiz o concurso, né, em fevereiro de 2007 e desde então ingressei na universidade e desde então venho sendo professor de farmacologia durante todo esse período, né? Onde se faz a cultura de células, né, e essas células depois elas servem de substrato para que se possa testar novas moléculas. São células tumorais, né, células de câncer. Células de câncer em seres humanos, de seres humanos que foram retiradas e são mantidas no laboratório. E aí essas células são utilizadas para você testar novas moléculas, né? Iniciei como professor auxiliar, né? Depois professor assistente, professor adjunto, professor associado e finalmente professor titular, que eu fiz concurso em 2011, né? Que eu fiz concurso para professor titular. E essa, em resumo, em 1984, né, eu havia terminado, em 83 eu havia terminado o meu mestrado. Em 84, então, eu apliquei para fazer o meu doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, né, e fui aceito. Então, fiquei de 84 a 89 fazendo a complementação da minha formação acadêmica na Inglaterra, em Oxford. E assim, foi fundamental para mim porque Oxford é uma universidade de primeira linha, onde você aprende muito, entendeu? E eu tive isso me deu um background de conhecimentos muito grande e que me proporcionou voltar para o Brasil e então iniciar uma linha de pesquisa mais sólida, né, que persiste até hoje, e que então culminou com uma série de publicações importantes, né? Nós já vamos com quase 3 centenas de publicações, e isso com a formação de uma quantidade grande de recursos humanos, né? São quase 100 estudantes de mestrado e doutorado que foram formados aqui pela gente, mais de 150 alunos de iniciação científica, então uma boa parte desses estudantes hoje estão compondo, né, o corpo docente, aliás, o corpo docente de várias universidades no Brasil e no exterior, né? Tem alunos meus que estão, eu tenho um aluno meu que está na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, tem outro que está na Pensilvânia, outro que está na Universidade de Miami, né? Outro que está na Universidade da Califórnia. Então tem alunos meus espalhados no mundo inteiro, né? Outro que está no Japão, né? E assim, tem pessoas que estão em vários... E no Brasil você vai desde do Amazonas, né? Tem na Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, do Rio de Janeiro não tem. Tem um na Fiocruz, no Rio de Janeiro. São Paulo tem vários, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Brasília, né? Então tem estudantes meus que estão espalhados no Brasil inteiro, né?
E aqui no Ceará vários, né, inclusive aqui no departamento tem vários professores que foram meus estudantes de iniciação científica, de mestrado e doutorado. Todas as enfermarias são climatizadas. Aqui é um consultório padrão, né? Então tem uma cama para exames, né? Aqui o birô, um banheiro, né? E aqui tem um consultório odontológico que a gente faz também experimentos com pacientes em odontologia, né? Testando novos medicamentos em odontologia. Então esse consultório aqui é só para a parte experimental. Então e nós enveredamos então em duas linhas de pesquisa, né? Uma linha de pesquisa que era chamada linha de pesquisa pré-clínica, onde a gente fazia a prospecção de novas moléculas que tinham atividade anticâncer, né? Ao mesmo tempo em que a gente começou a estudar também a atividade desses medicamentos em seres humanos, né? Então, no estudo desses medicamentos em seres humanos, nós começamos então a fazer um trabalho interessante com a indústria farmacêutica, né? Porque a indústria precisa que pessoas abalizadas possam estudar, né, moléculas que eles dispõem e que possam ser estudadas em seres humanos. Isso é um estudo muito complexo, né, e saber como é que essas moléculas se comportam em seres humanos. E a gente começou então a fazer esse estudo em 1992. Nós fizemos o primeiro estudo para uma indústria farmacêutica nacional e em 1999 e 2000, né, nós fomos contactados pelo Ministério da Saúde para começarmos a fazer os primeiros estudos de medicamentos genéricos no Brasil. Então, os primeiros 100 medicamentos genéricos que foram estudados no Brasil foram estudados aqui pela gente, né, na unidade de farmacologia clínica. E era uma equipe que estudava, tá certo? Eu apenas participava dessa equipe, mas foi uma coisa muito interessante porque a partir desses estudos, né, os estudos clínicos, nós passamos a ter uma visibilidade nacional e isso nos proporcionou uma série de atuações com o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Indústria e Comércio, né, ao qual está ligado o BNDES, que foi um dos grandes financiadores dessa obra que nós temos aqui hoje, né, que vocês estão vendo hoje. E assim, a partir desses trabalhos, da colaboração, eu tive um reconhecimento nacional que acabou me dando a Ordem Nacional do Mérito Científico, né, aquela medalha que está ali, que me foi outorgada pelo Presidente da República. E assim, aí eu tenho muito orgulho, né, de ser professor da Universidade Federal do Ceará e ter dedicado a minha vida à pesquisa e à capacitação de recursos humanos. Então isso, em resumo, né, foi o que eu fiz. E não para por aqui, porque com essa estrutura que a gente construiu aqui, nós hoje temos um grupo de 32 pesquisadores, né, serão aqui até o fim do ano mais de 300 pessoas trabalhando em toda a cadeia de desenvolvimento de medicamentos, desde a prospecção química, né, na biodiversidade brasileira até o estudo em seres humanos, né, passando pelos estudos pré-clínicos em animais. Então isso foi assim um marco, né, na minha carreira, a inauguração desse centro de pesquisa em fevereiro desse ano. E segundo, né, os financiadores, de grande importância também para o Brasil, né, tanto é que a inauguração desse centro de pesquisa, ele contou com a presença do Ministro da Ciência e Tecnologia, do diretor do BNDES, né, que vieram aqui porque foram os grandes incentivadores e os financiadores da obra, né, e acham que realmente a gente tem um grande potencial de dar colaboração para que a indústria farmacêutica nacional possa inovar, né, e trazer novos medicamentos para a população brasileira, fazendo com que a gente possa diminuir, né, o dinheiro que se investe hoje para se importar matéria-prima de medicamentos e que a gente possa, inclusive, também ganhar dinheiro com royalties, né, que possam vir a partir dessas moléculas, né? Então, o Brasil hoje importa mais de 90% dos insumos que são utilizados na indústria de medicamentos
E se a gente consegue inovar, consegue produzir medicamentos novos, né? E consegue fazer com que esses medicamentos sejam comercialmente viáveis, então a gente está contribuindo também não só para a saúde da população, mas também para a economia do país. Para concluir, eu só gostaria de deixar uma mensagem, tá certo? Para todos aqueles que pretendem, né, ingressar na carreira acadêmica. Eu tive oportunidades, muitas oportunidades, de ingressar na carreira médica, né, na parte assistencial, né, de lidar diretamente com pacientes, né. Isso, quando eu voltei do meu doutorado, foram inúmeras as pessoas que me procuraram para que eu começasse a fazer a parte de quimioterapia, né, de oncologia clínica em pacientes. Nessa época não tinha ninguém aqui no Ceará, mas eu resisti heroicamente a todos os apelos, né, porque o meu objetivo é fazer pesquisa, né, é gerar conhecimento novo e não empregar esses conhecimentos única e exclusivamente na assistência. Eu gosto do paciente, eu gosto de lidar com pacientes, mas eu acho que é mais importante você gerar o conhecimento novo, né? Você conseguir produzir alguma coisa nova que possa atuar na saúde, né, da população, do que simplesmente fazer assistência. Não é que a assistência não seja importante, é muito importante também, mas a gente tem que fazer aquilo que gosta. E o que eu gosto de fazer é exatamente gerar conhecimento novo e transmitir esse conhecimento novo na capacitação de pessoas, né? Formar pessoas. Então, e eu assim, quando todo mundo diz, mas na época eu me lembro muito bem, meu pai era médico, né? Eu tinha um irmão médico, né? E assim, já tinha toda uma constituição familiar, né, para que eu prosseguisse na medicina privada, né? Mas eu disse, não, eu vou fazer pesquisa, né? Então eu me lembro que tinha um amigo que disse assim, pô, um cara como você vai fazer pesquisa para morrer de fome? Não morre de fome, tá certo? Você tem uma vida digna, é o que a gente tem hoje, né? E você consegue fazer o que é principal, que não é só você ter o dinheiro, tá certo? Mas você se realizar profissionalmente fazendo aquilo que você gosta, né? E é isso que eu gosto de fazer.